Aquele abraço a você, seja bem-vindo. Estamos começando a primeira edição do Holdercast. Certamente vamos trazer assuntos incríveis para você aqui. Seja você já do meio do mercado imobiliário, seja você alguém que está olhando de longe, um leigo, está conhecendo, está querendo se aproximar. Bem, independentemente disso, você, a partir de hoje, dessa primeira edição do Holdercast, você vai se tornar um as para entender o mercado imobiliário, um mercado que ele tem múltiplas oportunidades e certamente vamos falar muito disso aqui hoje, nessa primeira edição. É um assunto que não se esgota, é um assunto que ele é envolvente, é um assunto contagiante, mexe com desejos, com sonhos, mexe com muita matemática, mexe com muito projeto, mexe com muitos sentimentos. Vamos lá então, primeira edição do nosso Holdercast começando e eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Ele tem 15 anos de experiência como corretor, além de já há 8 anos ser diretor de construtora, pai de 3 filhos e é administrador de outras empresas também, além da Holder. Eu estou saudando aqui a presença de Saulo Rafael Miranda. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Claudio. Prazer em tê-lo aqui. Certo. Temos muitos assuntos, né? Bastante. Eu acho que o tempo vai ser pouco. Mas vamos lá, vamos tentar. Mas é bom, sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? E isso é sempre muito bom. Nosso segundo convidado aqui tem 14 anos de experiência no mercado imobiliário, além da graduação em Direito, que também empresta a ele muito mais conhecimento para fazer bons negócios. Trabalha também com o desenvolvimento do seu projeto pessoal em cima de um propósito. Qual será esse propósito? Bem, pode ser que ele conte para a gente hoje aqui. É um projeto muito pessoal. Eu saúdo a presença do corredor Juliano Anchal. Juliano, tudo bem? Seja bem-vindo. Maravilha, tudo ótimo, Ledir. Obrigado pela apresentação, pela abertura. E essa abertura ela dá vida ao mercado imobiliário. Isso é gratificante ouvir e colocar isso através de palavras com emoção. Então, o mercado imobiliário precisa disso, né? Então, parabéns pela abertura. A gente fica muito feliz realmente com essa energia. Saulo, obrigado pelo convite. É realmente uma honra fazer parte desse momento, né? E dividir também um pouco. Quem divide compartilha, né? Então, é importante conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e trazer um pouco do conhecimento, da experiência com vocês. Ô, Saulo, eu já quero aproveitar esse gancho, né, sobre essa questão de emoção. E eu sei que a Holder tem isso na cultura como empresa, né? Essa questão da humanidade, das relações humanizadas, da relação com o cliente, não apenas o cara que paga, porque é um negócio onde você oferece uma solução, no caso, um imóvel, e por ele é pago um valor. Mas eu vejo que a Holder vai muito além disso, né? Ela tem uma característica muito particular com essa questão da relação humana. Fala pra gente sobre isso. Legal. Primeiramente, agradecer então a participação do Juliano, que no primeiro pedido ele não hesitou nem um pouco. Ele disse, não, estamos juntos, Saulo. Isso aí. Né? Estamos quase pairados, né? Eu tenho 15 anos, ele tem 14 anos no mercado imobiliário. Ele começou numa imobiliária a qual é nosso concorrente hoje, né? Mas eu não digo que é concorrente porque todo mundo, o mercado está muito grande e graças a Deus a gente teve várias conversas ao longo desses 15 anos que eu tive de corretor. Várias vezes a gente conversou, várias vezes a gente se cruzou, várias vezes a gente tomou café junto. Apesar que ele nunca me pagou um café, né? Tá me devendo vários cafés. Ficou a cobrança, né? Cobrança está registrada agora. Mas agora muito tá obrigado por estar participando. Muito obrigado também, Gladir, por abrir esse primeiro podcast da Holdercast. Então, vou falar um pouquinho sobre a emoção. É uma da missão da empresa entregar o nosso melhor, né? Quando a gente diz entregar o nosso melhor, ele vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Talvez seja esse o maior motivo que a Holder tem hoje em relações humanas. Como o senhor mesmo falou, o seu Gladir falou, eu estou há 15 anos no mercado imobiliário. Comecei como corretor de imóveis, comecei vendendo imóvel, comecei entendendo e o que ansiava o cliente em relação à busca do imóvel perfeito para ele. E muitas das vezes eu não achava o imóvel perfeito para ele. Eu achava obras, né? Se a gente pegar obras de 10 anos atrás, não tinha arquitetura. Era basicamente parede, janela e porta. Era um ambiente onde o cliente tinha que morar. E a partir do momento que a gente foi vendo essa
essa sensação do cliente dizer, olha, eu fui para Paris e vi uma obra linda, maravilhosa. Eu fui para São Paulo e vi uma obra toda de vidro. Eu fui para tal lugar. A gente foi trazendo essa emoção que o cliente tinha para o mercado de Chapecó. Foi atendendo esse novo anseio. Exatamente, que é a emoção, não é verdade? É verdade. A gente paga 50 mil reais por uma viagem à Arábia Saudita para ver deserto? Não. Para a gente sentir uma emoção que a gente nunca sentiu. Não é verdade? E que muitas vezes é até indescritível, né? Você não consegue tornar ela viva em palavras. É sentimento puro, né? Exatamente. E quando eu fui traduzindo isso, ao longo desse trajeto, eu fui buscando empresas que trouxessem essa ideia de uma nova arquitetura para o meu cliente. Porque esse era o anseio dos clientes, né? Então, Chapecó, há 10 anos atrás, há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, era uma cidade que construía, mas ela não tinha uma arquitetura definida. Ela construía ambientes para as pessoas morarem. Né? Se fala... Uma solução básica. Né? Exatamente. Ela não corria risco. Né? Vamos fazer um feijão com arroz, não vamos enfeitar, não vamos colocar nada que possa realmente impactar. Então ela não queria correr risco de errar. Solução básica. O básico. Era o básico. Isso aí. Não era somente nas construções, não. Loteamentos era a mesma coisa. Se cruzava ruas, era isso aí e bola para frente. E o ramo imobiliário, quando a gente fala de corretor de imóvel, ele pega essa emoção do cliente e diz, mas eu queria algo diferente. Eu queria algo parecido com Curitiba. Eu fui viajar em Curitiba e vi algo totalmente diferente lá. Por que aqui não tem? E o corretor, ele absorve essa emoção. Tanto eu quanto o Juliano, que estamos há muito tempo no mercado, nós absorvemos muita coisa de clientes. Aí é preciso, primeiro, sensibilidade. Isso mesmo. E criar sintonia, né? Isso aí. Porque se não houver uma sintonia também, não há compreensão de que sentimento é esse. Exatamente. De que emoção é essa que você está falando. Exatamente. E outra, se você for analisar, essa emoção, ela ficava muito reprimida, porque a gente vinha essa emoção legal dos clientes, mas a gente transportava isso para muitos consultores e eles achavam que não era o momento ainda. Né? Não era o momento da cidade de Chapecó ter uma arquitetura diferente, ter um designer diferente. Até a própria administração pública de 10 anos atrás também não tinha essa visão. É uma questão cultural, né? Sim. Quando você vê que ela se espalha por vários setores de uma sociedade, né? Ainda mais essas forças vivas, como vocês fazem parte dessas forças vivas da sociedade. Por quê? Porque erguem a cidade, remodelam ela, né? Recriam conceitos. São forças vivas, né? Quando a cultura não está impregnada nessas forças vivas, você vai só fazendo mais do mesmo, né? Exatamente. E até achei muito interessante essa expressão, receio, medo. Medo de ousar, medo de arriscar, foi o que você falou, né? Isso mesmo. E em contrapartida, depois que alguém dá o primeiro passo, como o mercado... É uma competição muito grande entre construtoras, quem faz um projeto melhor, quem faz o outro. Depois que a primeira dá um passo e traz algo realmente inovador, seja em termos de arquitetura, seja em termos de solução do produto, aí o mercado começa a acompanhar. Aí esse risco, ele inverte um pouquinho no sentido assim, eu preciso fazer. Porque se eu não fizer algo diferente, eu vou ficar para trás. E isso vai puxando realmente as empresas a se qualificar. Né? Então sai desse padrão realmente sem uma evolução, sem um crescimento, e passa a buscar uma solução diferente. E aí é necessário olhar para fora. Né? Então as pessoas viajam para Curitiba, para outros lugares, ela vê uma coisa diferente. Só que a gente precisa que a arquitetura faça isso. Ou que venham arquitetos de fora, ou que os arquitetos daqui, isso voltando a 10 anos, né? Os arquitetos daqui passem a buscar isso fora também. E o corretor de imóveis não é diferente. Se olhar para treinamentos e cursos que eu fazia há 10 anos atrás, eu não tinha nada em Chapecó. Não tinha absolutamente nada. Eu precisava buscar fora. Então era lá que eu encontrava realmente oportunidades de me desenvolver. E aí eu trazia para cá e aplicava no meu trabalho. Então faz parte da evolução. A gente precisa olhar realmente para o que está mais desenvolvido e trazer para cá. E que bom que tem pessoas com coragem, porque a coragem é muito mais do construtor do que do corretor, né? De trazer essa inovação. O corretor, nós ajudamos, mas a gente... Ele surfa a onda. Surfa a onda, exatamente. Surfa a onda, exatamente. Né? E nós não Alguém temos tem que fazer a onda, Alguém né? tem que fazer a onda. Provocar a onda. Isso. Então nós temos, assim, pessoas como o Saulo, que realmente tem essa coragem e valentia para buscar isso, para acreditar. Porque é um investimento alto. Então nós temos que ajudar a dar certo. Esse é o nosso papel.
Começamos bem o nosso Roadcast aqui, porque eu imagino que nós entramos, até para conectar com o público que nos acompanha, entramos numa sintonia muito humanizada. Então já atendemos aqui um dos princípios da Holder, né? Isso aí. Que é de ter essa coisa muito humana, muito humanizada. Eu vou bater muitas vezes nessa tecla aqui, porque nós precisamos encontrar, primeiro, diferenciais num mundo de iguais, encontrar os diferenciais, e segundo, defender isso, né? Por quê? Porque é a característica da empresa, é a característica das pessoas que formam a empresa. A empresa é um ser inanimado, ela só ganha vida quando as pessoas passam a atuar dentro dela. Vamos seguir uma linha aqui para que o nosso público entenda e veja o quão importante é o trabalho de elaboração de um projeto, de execução de um projeto, de tirá-lo de um papel e transformá-lo em algo verdadeiro, né? Um prédio, por exemplo. Vamos pegar um prédio. Mas tudo isso feito, os encantamentos já todos eles obedecidos, entendidos, né? Realizados. Quer dizer, as pessoas estão olhando para aquela Babilônia que está ali com 20, 30, 40 andares erguido, né? Esteticamente lindo, provocante, né? Insinuante. Só que a partir dali entra a necessidade de levar isso ao público. Então vamos começar exatamente pelo trabalho do corretor. Gostaria que vocês falassem a respeito disso. Hoje vocês são profissionais aí já caminhando para 2 décadas de experiência dentro do mercado. Chamou nós de velho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não tem problema, eu no que eu faço eu tenho 3 décadas, então tá Então estamos nivelados aí. Tá tudo sob controle, né? Mas vocês são profissionais experientes, mas um dia não foram e precisaram começar. Talvez muita gente esteja desejando também começar, porque é um mercado atrativo, interessante, provocante, né? Fala um pouquinho pra gente, falem pra gente essa questão do corretor. Como começar nessa carreira, que é uma carreira muito respeitada e tem muita gente que tem um sonho de ser um dia um corretor de imóveis. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu vim da área de vendas, né? Na verdade, desde os 12 anos eu sou vendedor, né? Tive a oportunidade de ajudar meu pai com 12 anos de idade. Em que área, Saulo? Vender laranja. Laranja? Vender laranja aos 12 anos de idade. Até para ver a pluralidade do conhecimento, né? Legal. Eu vendia laranja na frente do Hospital Regional. Na frente do pronto-socorro do Hospital Regional. Puxa vida, que bacana. Eu ia de manhã no colégio e de tarde eu ia... O meu pai tinha uma venda lá na frente do Hospital Regional. Meu pai é ferreiro de profissão e ele se acidentou através de um acidente de trabalho. E ele teve que sair fora do mercado de trabalho porque a mão dele ficou defeituosa e ele acabou iniciando a carreira da forma informal, né? Porque não podia trabalhar formal. E eu tive a oportunidade de um dia estar lá junto com meu pai e começou. E foi muito bom porque eu comecei a ter a possibilidade de vender através de conversar com as pessoas. Então, as pessoas não vinham até mim, eu ia até as pessoas. Então, você lembra qual foi o primeiro saquinho, enfim, a sacola de laranjas que você vendeu? Consegue ter essa percepção, essa lembrança? Eu tive a percepção, a lembrança agora que você falando, quando um dia eu perguntei pro meu pai por que essas pessoas não vêm até aqui, demoram para vir, né? Elas têm vergonha, alguma coisa que está acontecendo? Meu pai disse, não é que elas têm vergonha, é que elas estão com bastante problema. Tu tá na frente do Hospital Regional. As pessoas têm problema. Então, elas só vão vir aqui pelo desejo de comprar. Ninguém vai no hospital passear, né? Exatamente. E eu disse, então, eu vou fazer diferente. Aí eu enchi um saquinho daqueles amarelos. Aquele de redinha? De redinha, aquele. E sentei do lado uma pessoa que, inclusive, estava chorando. E eu perguntei o que estava acontecendo com ela. E dela falou que estava com o filho no hospital. E eu comecei a conversar com ela. E dizer que ia dar tudo certo. Que ia dar tudo bem. Imagine um menino de 12 anos de idade. Puxa vida. E aquela pessoa parou de chorar e ela começou a prestar atenção. E ela me abraçou e me comprou a laranja. E aí eu vi que o negócio era bom. E daí eu... Gente, olha só o detalhe. Não podemos deixar passar, né? Nós estamos falando da Holder. Falei sobre característica de empresa. E fiz questão de abrir esse primeiro Holdercast falando e destacando a questão humanizada do pensamento da empresa enquanto cultura, seja internamente, seja no relacionamento com os clientes.
Nada acontece por acaso. A história que o Saulo está contando aqui agora, desta venda que marcou a vida dele, e certamente marcou a vida dessa pessoa, que a gente não sabe quem é, mas deve estar na lembrança dessa pessoa em algum lugar lá, deve estar na lembrança dela. Você fez uma venda humanizada, né? Na frente de um hospital, onde ninguém vai passear. Quem está lá é porque algum problema tem, ou mais grave ou menos grave, mas tem. Sim. Então, você está contando uma história que justifica a abertura do nosso programa aqui e aquilo que nós trouxemos como primeiro tema, né? A humanização nos negócios. Isso aí. E muito disso se dá a atenção porque você está vendendo para um ser humano. E você tem que se colocar na condição de ser humano também. Então, por que falar sobre corretor de imóveis? Não existiria corretor, não existia construtor se não existisse corretor. Porque ele é o primeiro elo entre o que é o desejo realmente do cliente. Você falou sobre a questão como realizar um prédio, mas como você vai realmente entender o corretor ou os corretores que estão à tua volta, que são pessoas de confiança, porque hoje no mercado de Chapecó são mais de 2.500 cadastros de corretor. São 2.500 corretores cadastrados em Chapecó. Mas é como se fosse aquela percepção, quem realmente vive desse mercado? Quem realmente vive desse mercado? Essas pessoas que vivem nesse mercado, no caso do meu pai, ele vivia daquela laranja. Se ele não vendesse aquela laranja, não ia ter dinheiro. Questão de sobrevivência. Entendeu? Então, eu teria que fazer algo diferente daquilo que não estava acontecendo. Que o cliente não estava vindo até mim. Mas não era porque o meu produto não era bom. Não era porque o meu produto não era aquilo que o cliente deseja comer ou satisfazer o prazer dele de alimento. É que naquele momento da vida dele, o produto era irrisório. Então, como que eu ia montar uma estratégia com 12 anos de idade para vender algo que era necessário para o meu pai? E foi totalmente intuitivo, né? Exatamente. Foi uma percepção de momento. Exato. E de repente aconteceu. Exatamente. Eu saí da caixa. A caixa era eu ficar lá, esperar pelo cliente, Sim. esperar pelas circunstâncias, e eu saí da caixa. E as construtoras, elas precisam de corretores que saiam fora da caixa. Entendi. E como que é sair fora da caixa? Ter experiências. É por isso que hoje, grandes construtoras, elas investem muito em marketing. É legal investir em marketing, mas elas investem muito pouco em corretores com experiência, em conversar com o cliente, com eles. Dizer o que você espera de todo esse tempo, de todo esse métier que tu tem. Qual que é o perfil do cliente de Chapecó e o perfil do cliente de Balneário Camboriú? São dois perfis totalmente diferentes. É evidente isso. Mas é óbvio. O investidor Balneário Camboriú ou do litoral, ele não pensa em algo, por exemplo... Vamos pensar o seguinte, eu como construtor, Gladir, quando eu vou entregar um imóvel, o cliente ele coloca bolita para ver o desnível que tem o ralo. Entendi. Ele coloca luz para ver se tem alguma deformidade na pintura. Ele dá mais ou menos entre 30 a 40 minutos de vistoria num apartamento de 70 metros quadrados. Ele olha todos os cômodos, porque ali ele vai morar. O de Balneário Camboriú, ele vai visitar. Então, hoje, a gente se importa com um porcelanato, hoje em Chapecó, de altíssimo padrão, de médio para alto padrão. Quando tu vende imóvel de 500 mil para cima, é porcelanato aí acima de R$60 o metro quadrado. Hoje, em Itapema, eles usam porcelanato acetinado para entregar imóvel de 2 milhões. Porque o cliente não está nem aí com o porcelanato. Ele quer saber se é frente mar, se é uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, se o ambiente da área de lazer é confortante para ele levar. O periférico tem mais importância. Então, olha a mente do corretor de Balneário Camboriú e a mente do corretor numa cidade como Chapecó, que, querendo ou não, é uma capital do Oeste, mas ela tem ainda afinidade. Quando o cliente ele compra um imóvel, seja para locação ou seja para venda, ou para fazer uma replicação da venda, ou para ele morar, porque existem 3 formas. Para tu investir, para tu alugar ou para tu morar. Esse, independente do cliente, ele observa muito a questão da qualidade da construtora que entrega. Aí tu vai para
Meia Praia, Itapema ou Litoral catarinense, ele não pensa na qualidade que vai entregar, ele pensa na foto. O número. Quanto que eu vou performar sobre esse investimento? Ah, eu estou comprando por $500 mil e vou vender por $1 milhão. Mas e como é que vai ser a entrega desse apartamento? Não sei, porque não é eu que vou ficar com o apartamento. Ele vende no meio do caminho. Tu entendeu a diferença? Você falando, ela ganha total sentido, né? Aí me diz o seguinte, qual corretor é mais emotivo? O de Chapecó ou do Litoral? O de Chapecó, né? E agora traz um corretor do Litoral e traz para Chapecó. Ele se quebra. Porque ele diz, não, demora muito a venda. Tá louco? Cada 10 leads eu vendo 9. Cada 10 leads eu tenho que ficar 2 horas conversando com o cliente para ver se realmente avança. É ou não é verdade, Juliano? Pegando um gancho desse comentário do Litoral, né, dessa comparação. Eu tive uma reunião com uma construtora do Litoral, 2 reuniões, e a gerente de vendas me falou, Juliano, você tem que rever o teu formato de trabalho. Ela me falou isso. Porque eu questionei ela alguns pontos e fiz vários questionamentos sobre o empreendimento, sobre a proposta deles, como eles iriam entregar e o risco. Trabalhou mais minúcias, mais detalhes. Isso, detalhes. Eu quis entender, olha, no formato como vocês estão vendendo, vocês estão colocando o cliente de vocês em risco. Vocês estão sendo transparentes com o cliente do que vai acontecer nessa jornada de compra e outros questionamentos. E ela disse, Juliano, no Litoral, o corretor quer vender. Se o cliente tem o dinheiro para dar entrada e consegue pagar a parcela, ele assina o contrato e nunca mais vê nem o cliente. Muitos corretores, né? Não são todos, claro, Sim, mas sim. A boa parte está preocupado em fazer o contrato, assinar, receber a comissão dele e esquece. Então, o nosso formato de trabalho que é diferente, né? Então, nós temos uma linha de conduta um pouco diferente. Alguns corretores entraram nessa onda. Exatamente. Aqui. Mas não é a maioria, né? É que existe muito conteúdo na internet sobre performance de venda. Eu não vou, de forma alguma, desclassificar qualquer tipo de empresa que trabalha com esse conteúdo. Só que, numa cidade que nem Chapecó, onde nós temos 280 mil habitantes, né? E que a cada momento vem pessoas de fora, olhando para a nossa cidade como sinal de segurança. Porque se a pessoa vem de fora... o primeiro princípio que atende a cidade de Chapecó é a segurança. Eu vim por um emprego seguro. Eu vim por uma cidade onde tem muitas escolas e boas escolas. Então é seguro. Eu vim para uma cidade onde o índice de analfabetização é muito baixo. Eu vim para uma cidade onde tem N faculdades, tanto à distância quanto não à distância. Então, a cidade de Chapecó se tornou uma cidade segura em vários aspectos. Como que eu vou trabalhar uma insegurança da parte de corretor para uma característica que Chapecó se torna segura? Não tem como, entendeu? E diferentemente de você ir para o litoral, que eu não estou dizendo que não é uma cidade segura ou que não tem essas características, mas lá a performance de venda está muito mais no vender do que você reter. Então, aquela situação, eu vou vender para o Gargir. E por vários anos nós vamos se encontrar no mercado, no brasão, no celeiro, né? Sim. Muitas vezes eu vou estar lá comprando, nós vamos bater um papo de 2 minutos, você vai fazer algumas perguntas. Lá no litoral, tu vê uma vez o cliente. Quando vê? Quando agora já não tem o cartório digital, né? Sim, sim. Que você nem conhece quem que é o cara. Que a venda é feita à meia-noite, 2 horas da manhã é assinado o contrato. E me parece, pelo que vocês descrevem aqui, me parece que esse estereótipo do corretor desta região, ele vai ao encontro do que é o estereótipo também do próprio comprador. Quer dizer, o nosso comprador também é diferente. Também é diferente. Né? Nós temos vamos colocar assim, nós temos um vendedor diferente porque nós temos um comprador diferente. Diferente de quem? Dessa outra região, onde o comprador também é diferente do comprador daqui. Então, o vendedor automaticamente acaba sendo diferente do vendedor daqui. Tá errado isso ou é mais ou menos dessa forma? É isso aí. Faz sentido sim. São mercados diferentes, são nichos diferentes, né? Então, o que nós questionamos é muito o resultado, né? O quanto a construtora aqui se preocupa muito mais com essa proximidade com o cliente, esse calor junto com o cliente, né? Então, existe uma preocupação com isso. Então, acho que essa é uma característica que nós temos aqui, diferente do mercado. E talvez sim, o mercado lá não exija esse tipo de compromisso, esse tipo de preocupação
do corretor. É uma característica de mercado, realmente. O que nós batemos muito é porque nós temos uma preocupação muitas vezes excessiva com isso. Porque eu vou encontrar o cliente no mercado, numa padaria, eu vou ir jantar e vou encontrar ele. Então, eu quero ter esse cuidado. Preservação de imagem. Preservação de imagem. Preservação de imagem, isso, né? Então nós temos esse cuidado no mercado daqui, né? Vocês falam isso hoje, vocês fazem esse apontamento hoje dessa... Vamos pegar só a nossa região de volta aqui. Dessa característica muito própria aqui da nossa região, da nossa cidade propriamente dita, de Chapecó, né? Vocês fazem esse relato enxergando algum indicativo de mudança, porque Chapecó tem crescido em números que eles são completamente fora da curva, Sim. né? Algum indicativo de que essa cultura de compra e venda possa mudar aqui, ou é uma característica que ainda vai se manter por bastante tempo? Porque a cidade, ela está definitivamente sendo verticalizada. Sim. Eu sou um testemunho e falo com muita tranquilidade, estou há 9 anos em Chapecó e vejo mudanças gritantes na cidade, em vários aspectos, entre eles... aqueles que são visíveis, né, quase que palpáveis, que é a questão da construção civil e da verticalização da cidade. Então, é estrondosa a mudança nesses 9 anos que eu estou morando aqui em Chapecó, né? E espero não sair mais daqui, porque me apaixonei pela cidade, me apaixonei pela região e me considero um chapecoense. Se não de nascença, mas filho adotivo. Essa mudança, ela dá algum sinal de que ela possa acontecer? Ou é uma característica que vai se manter ainda por mais tempo? Esse cuidado de quem vende, cuidar bem de quem está comprando, e de quem está comprando ser minucioso, detalhista, cuidadoso. Tem algum sinal de que isso possa mudar? Penso que sim. Penso que isso já acontece. Se tu veio há 9 anos, Chapecó teve uma ascensão muito grande, um crescimento muito grande a partir de 2016. Então, lá em 2013, começaram alguns projetos já com uma cara de fora, então melhorando projetos, mas em 2014 teve uma alteração no plano diretor, então ele foi criado em 2004, 2014 teve a primeira revisão do plano diretor. Naquele momento, no primeiro plano, se estimulou o crescimento das áreas dos bairros, né, através de novos loteamentos. Em 2014, teve uma inversão disso. A prefeitura, e foi um movimento do mercado, entendeu que precisaram verticalizar, porque a prefeitura não tinha a estrutura, não estava entregando a máquina pública, os equipamentos públicos nos loteamentos, ou seja, creche, escola, a segurança pública, toda a estrutura que ela deveria entregar, iluminação, ela não entregava. Uhum. Ou deveria, mas não fazia, né? Então, peraí, vamos fazer o quê? Então vamos mudar, vamos desestimular os loteamentos e bairros, vamos estimular a urbana central. Então, num terreno, por exemplo, de 1.200 metros, onde era construído um prédio com 10, 11 mil metros quadrados de área construída, virou 20, 21, 22, então hoje até mais. Então, isso mudou o mercado de Chapecó. Então, por isso que a gente começou a ver o resultado lá de 2016, 17 para frente, mas essa mudança em 2014 foi talvez um start para essa transformação. Uma virada de chave. Uma virada de chave. Só que o resultado da construção civil ela demora para aparecer. Você faz um projeto, compra o terreno, faz o projeto, aprova, começa a vender. Isso aí foi 1 ano, 2 anos. E começa a construir, ele vai começar a aparecer no primeiro ano, segundo ano de obra. Né? Porque daí tu começa a enxergar realmente a obra acontecendo. Então, por isso que 2014 mudou, mas o resultado começou a vir lá em 2016 para frente. Sim. Né? E começou a vir ao mesmo tempo para todo mundo, né? Isso, para todo mundo. E aí, de repente, a cidade foi sendo... Começou... O horizonte dela começou a ser recortado, né? Isso. E aí teve alguns cenários políticos nacionais também que impactaram essa mudança. Uma delas foi uma alteração no programa Minha Casa Minha Vida. E mesmo eu não estando naquele momento nesse mercado, e não é o meu mercado de hoje, mas ele impactou no crescimento. Por quê? Teve uma mudança na Caixa Econômica, onde o Minha Casa Minha Vida ele tinha um teto para toda a região. E lá mudou. Chapecó aumentou, as cidades da região diminuíram. Então, o investidor da região que colocava um dinheiro na sua cidade, peraí, por que eu vou colocar o dinheiro aqui se o Minha Casa Minha Vida diminuiu e eu não ganho mais dinheiro? Vou para Chapecó. Então, isso aumentou catalisou o mercado ainda mais, de Chapecó. Né? Chapecó já era a capital do Oeste, já tinha uma diferença entre essas cidades.
E essas mudanças, essa mudança da caixa, mudança do plano diretor, todo esse cenário acabou impactando absurdamente no crescimento de Chapecó. E aí vem a Universidade Federal, vem a medicina para Chapecó já tornando algo realmente muito relevante, construção de novos hospitais. Então, tudo isso foi fortalecendo Chapecó. Então, por isso que foi realmente aumentando. E aumentando essa demanda no mercado imobiliário, pessoas novas começaram a enxergar o mercado imobiliário como realmente uma oportunidade. Pô, peraí, vou entrar nesse nicho. Muitas entraram por um acaso. Cara, não deu nada certo, vou virar corretor. Hoje essa é a bola da vez, né? Não deu nada certo, eu vou virar corretor. Então, tem muita gente entrando no mercado. Ele mudou um pouquinho uma característica que antigamente a pessoa se aposentava e virava corretor. Hoje não tem mais tanto espaço para isso. Porque o corretor hoje tem que ter uma energia para aguentar, né? Uma resiliência para aguentar o mercado. Então mudou um pouco esse perfil. Exige muito? Exige muito. Mental, físico? Mental, físico, resiliência, resignação. Muito, muito. Absurdamente. Persistência. Então esse número que o Saulo trouxe de 2.500 corretores, parte desses não atuam, né? Nem por acaso. Eles têm as suas profissões, fizeram o curso por pensar talvez num plano B, mas continuam tocando. Por quê? Ele também é um mercado incerto. Não tem salário. Então, se não vender, não recebe. E ele custa para produzir. Dentro de uma imobiliária, tu não tem um custo para estar lá dentro. Mas se não produzir, tá fora. Eu tenho meu escritório, eu tenho um custo para abrir as portas. Então, eu preciso automaticamente vender. Mas onde que eu quero chegar? Com esse crescimento da cidade, o crescimento de novos produtos e produtos com perfil, muitos deles impulsionados ao investidor, ele passa a ter uma necessidade das construtoras de velocidade de venda. E muitas vezes o corretor entra nesse embalo também, eu quero vender, porque tem que pagar a conta, porque tem que vender. E muitas vezes não se preocupa com o resultado final. Ele não faz efetivamente a conta para entender, pô, peraí, o negócio desse cliente é seguro? É transparente? Ele vai ter um resultado legal lá na frente? E muitas vezes isso não acontece, né? Principalmente quando você pensa no investidor. O morador, ele tem que ter segurança no negócio. Ele não está comprando para ganhar dinheiro. Eventualmente ele vai ganhar, mas não é o objetivo principal. Então é um cuidado diferente. O investidor tem que olhar realmente assim, poxa, o que vai acontecer lá na frente? Vai ser realmente produtivo, eficiente, legal, bacana, seguro? Então, assim, é importante que o corretor olhe para isso. Então, essa é uma preocupação que tem. O mercado litoral parece que não olha. E a gente começa a ver alguns corretores aqui no nosso mercado também não olhando para isso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com o mercado. Porque esse comprador, se ele tiver uma experiência ruim, será que ele vai comprar de novo? Será que ele vai voltar para o mercado? Ou ele vai vender esse imóvel, talvez sem nenhum lucro, talvez até com prejuízo? Bom, peraí, então eu vou aplicar o meu dinheiro em outro lugar. Não volta para o mercado imobiliário. Tem vários fatores. Não estou aqui dizendo que um negócio mal feito é culpa exclusiva do corretor. Não. Tem mercado, tem uma série de fatores. Mas tem responsabilidade sobre isso. E me parece, Juliano e Saulo, que o corretor, ele assume também uma postura quando ele está lá. Vamos lá, vamos para a vida real, né? Quando ele está mostrando o imóvel, quando ele está apresentando ao cliente os benefícios, quando ele está fazendo o cliente enxergar o porquê de investir naquele imóvel. Então, tudo isso envolve uma conjectura muito maior, né? Que não é apenas chegar lá e dizer, custa tanto e tem tantos metros quadrados. Não, você usou uma expressão muito interessante, a construção de uma venda, né? Uma venda tem que ser construída. Agora, quando você abre mão de fazer tudo isso, você corre um perigo grande, realmente, de fazer aquilo que, para qualquer área de venda, não é para corretor. Sim, isso sim. É para carro, isso é para roupa, isso é para joia, isso é para qualquer venda que você fizer, que é a tal da venda mal feita, né? Que vai gerar, em pouco tempo, em quem investiu, arrependimento. E aí, meu amigo, quando veio o tal do arrependimento, era melhor não ter vendido. Não é assim? Isso mesmo. Isso acontece. Então tem que ter esse cuidado. E quando eu falo lá no início sobre propósito, eu escrevi o meu propósito em 2012. Então estou no mercado desde 2010. Eu anotei aqui, Inclusive, não sei se você ia falar isso, né? Mas fiquei curioso. Eu vou usar porque isso dá base para o meu negócio. Para a minha condução, né? Nos meus negócios. E uma coincidência também, Saulo, eu trabalhava na Unimed.
Eu antes de trabalhar no mercado imobiliário, eu trabalhava no hospital da Unimed, no pronto atendimento, na emergência. Lá, eu descobri algo muito prazeroso, que é o ajudar as pessoas. Então, eu tinha lá dentro Servir as pessoas. Servir. Eu tinha lá dentro uma paixão muito grande por isso. Ao mesmo tempo, eu entendi, bom, peraí, aqui dentro, talvez financeiramente, eu vou ter uma satisfação pelo trabalho, mas eu não vou ter um resultado financeiro que eu gostaria para construir a minha família. Então, bom, beleza, o que eu vou fazer para conseguir unir os dois mundos, né? Então, surgiu a oportunidade em 2010 de entrar no mercado imobiliário. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu me deparei com 3 aspectos muito fortes. A concorrência, a competitividade e a deslealdade. 3 pontos assim que me marcaram absurdamente. Me assustaram no mercado. E todas andando muito próximo da outra, né? Muito próximos. Quando eu falo em concorrência, em competitividade, lá naquele momento ela me assustou, porque eu vinha de um mundo que não existia isso, então ela me assustou, e eu tomei a decisão, bom, peraí, então eu estou encontrando aqui um resultado financeiro melhor, como é que está a minha satisfação? Bom, chegou um ponto que eu entendi, não, aqui estou sendo satisfeito porque eu estou ajudando as pessoas. Quando um cliente me ligou e disse, Juliano, cara, obrigado por me ajudar a encontrar um imóvel para colocar minha família. Pô, peraí, isso é resultado. Isso é servir a Deus. Exatamente. É um propósito. Então começou a fazer sentido e aí começou a ter um retorno financeiro também. Bom, beleza, tem os 2 pontos. Agora eu vou entender a competitividade e concorrência. Eu vou ter que aprender a jogar. Só que eu não queria incluir nisso a deslealdade. Eu queria conduzir a minha jornada de uma forma correta. Então eu fui entendendo desse jogo, fui entendendo o que é ser corretor. Naquele momento ainda na locação e depois em 2012 como corretor de vendas. Foi lá que eu escrevi o propósito. Ajudar pessoas a realizar sonhos, alcançar objetivos e melhorar a qualidade de vida através de negócios imobiliários seguros e rentáveis. E aquilo me acompanhou por muito tempo. Em 2016, com a mudança de mercado, eu comecei a me questionar, peraí, mas o rentável não tá encaixando. Entendi, eu não tenho controle sobre a rentabilidade. Então vamos mudar isso aqui. Eu tenho controle sobre a segurança e a transparência do negócio. Então eu tirei do meu propósito a palavra rentável e coloquei a transparência. E aquilo me acompanha então desde então. Então por isso que fazer negócio seguro e transparente para mim é regra. É regra. Então eu não posso esperar que o mercado também pense dessa forma. Cada um tem um propósito de vida, tem um objetivo, tem uma forma de conduta. Mas isso me dá base. E vai colher, né, em isso, cima desse vai propósito. Colher. Quem planta, colhe. O plantio, como se diz, né, ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Vai ser aquilo que você plantou. Exatamente. E isso é indiscutível e inegociável. Plantou banana, vai colher banana, não tem jeito, né? E quando o Saulo fala sobre o momento que fez lá na frente do hospital, lá vendendo a laranja, é sobre pessoas. Pessoas. Né? Sobre pessoas. Qualquer venda é sobre pessoas. O detalhe é que, se tu vender um pacote de laranja, a pessoa pode colocar lá na fruteira e, eventualmente, ela vai deixar lá para ver o que vai acontecer, ela vai estragar. O imóvel, tu não pode, né, ter um pensamento mais simples, né? Tem que entender no longo prazo. Então, quando a construtora realmente estabelece um projeto, ela pensa no longo prazo. Ela pensa como vai ser daqui a 5 anos com esse prédio pronto. Qual é o resultado do meu cliente? Qual é a solidez desse empreendimento? Então, por isso que o desafio da construtora ele é muito grande. É muito grande. Entregar um produto. Projetar, desenho, planilha, isso tudo é muito bonito e muito fácil de fazer. O desafio é realmente o cara estar todo dia ali acompanhando a obra, batendo a cabeça, como que eu vou resolver, como que eu vou entregar uma solução melhor para o cliente interno e externo. Porque o colaborador do Saulo, o funcionário da obra, é um cliente. Ele tem que estar satisfeito. Então essa humanização ela não é só no cliente, ela é em toda a equipe. É no processo todo, no processo todo. No processo todo. Isso aí. Até, Saulo, ouvindo aqui o Juliano, me ocorreu o seguinte... quando você pega essa questão de processo, né? E nós estamos no tema agora como ser, como se transformar, como iniciar uma carreira como um corretor de imóveis, né? Nós temos que entender que nós estamos falando de um mercado que ele está
muito bem organizado e definido. Existem regras para isso, né? O próprio corretor de imóveis, ele não é um maluco que pega uma pasta, pega um prospecto e sai batendo de porta em porta dizendo que tem um prédio, um apartamento, uma casa para vender. Ele pode fazer tudo isso, mas ele está enquadrado em regras muito claras e que definem a área e o modo de atuação desse profissional, não é assim? Isso aí. Importante falar, até agora a gente falou do corretor de emoção, né? É o corretor que vende o imóvel para o cliente. Mas dentro dessa área de corretagem existem várias outras linhas, né? É como se fosse eu sair de uma faculdade, certo? De medicina. Eu sou médico. Mas qual que é a área de atuação que eu quero atuar? Especialidade, né? Né? Eu vou ser neuro, vou ser oftalmologista, qual a área que mais me atrai? Da mesma forma é o corretor de imóvel, porque existe corretor de imóvel que ele tem que ser muito frio, ele tem que ser muito calculista, ele tem que ser muito baseado em regras, como tu mesmo falou, e baseado em números. Por exemplo, um corretor de imóveis que é chamado no fórum para fazer uma avaliação imobiliária de uma separação. Ele não pode se envolver com os sentimentos dos dois. Talvez a separação não foi consensual. Foi trágica a separação. Mas se ele se envolver com o sentimento, aí não vai dar certo. Então, nesse momento, ele tem que sair fora do sentimento. Ele tem que ser muito profissional no assunto. E muitas vezes, numa separação, as pessoas colocam o imóvel como forma emotiva. Não, esse imóvel aqui não vale isso que você está falando. Vale muito mais. Porque existe uma emoção no negócio. Faz parte de uma história de vida, né? Mas existe um profissional corretor lá. Sim. Que não pode trabalhar com emoção. Então, até agora a gente falou sobre a emoção. Mas nesse caso, é sem emoção. A mesma coisa é por uma judicialização de uma penhora. Eu vou judicializar e o banco vai tirar o imóvel do cliente e vai colocar para leilão. Tu vai lá fazer uma avaliação, o dono vai estar chorando? A dona vai estar, pelo amor de Deus, não vale isso aí, vale muito mais, eu vou perder, vou ter que colocar dinheiro na frente ainda. Então, o corretor também tem que ser uma pessoa neutra, seguindo regras do mercado. O que é essas regras do mercado? Que aí vem para um outro campo, que é o corretor de imóvel de avaliação. Que além de ser corretor de imóvel, fazer toda a parte do curso, passar pelos testes, fazer toda essa parte de ritual de ser corretor das 8 matérias do Cresci, que é economia, português, e aí vai, ainda ele tem que fazer uma graduação de CNAE, que ele vai estar apto inicialmente para fazer uma avaliação. Mas o que realmente vai tornar ele um avaliador é a experiência que ele tem no mercado. Isso aí. Então, quando a gente busca entender um pouquinho mais sobre esses 2.500 corretores que tem em Chapecó, existem corretores sentimentais, que é o nosso caso, que nós vivemos desse mercado sentimental, que é o mercado do ter. Eu quero ter um imóvel, eu quero ter para alugar, eu quero ter para viver, não, eu quero ter para investir. Então, é o lado da emoção. Tu tem que trabalhar muito essa questão de emoção e também números. Agora, tem aquele corretor, que é aquele frio, calculista, cheio de experiência para mostrar para as pessoas que ele não está se privilegiando de nenhuma informação, mas que ele tem que entregar um número assertivo para quem foi contratado, ou seja, por fórum, ou seja, até mesmo por uma conciliação matrimonial, alguma coisa sem sentido. Mas que talvez seja esse corretor o mais torturado, né? Porque eles judiam desse corretor. Porque muitas vezes ele é o amaldiçoado. Eu ia dizer, muitas vezes, até por daqui a pouco não atingir números imaginados em meio a esse processo, como você pegou, por exemplo, o exemplo de um processo de separação, né? Isso aí. Daqui a pouco as pessoas estão imaginando um número e o corretor vai lá na frieza da posição dele e apresenta metade do número que foi pensado. Pode acontecer. E aí ele, como é que você disse? Ele começa a ser amaldiçoado. Amaldiçoado. Né? E tem que estar preparado para isso. Com certeza. E tem que ir para a igreja todo domingo, porque esse cara aí vai levar alguma macumba nas costas dele. É por isso que são poucos corretores que permanecem nisso, né? Quando eu entrei no mercado, eu fazia muita avaliação. Então, toda imóvel que entrava na imobiliária, eu fazia questão de fazer avaliação e agenciamento. Depois de um tempo, eu já não queria mais. Porque é desgastante, é muito desgastante. Porque envolve isso. Eu vou dar uma opinião sobre o valor do imóvel dentro de uma análise de mercado. Crítica, né? Crítica. Com base, com números, com... E aí eu apresento o número e eu recebo... Pô, Juliano,
Não tem nada a ver. Mas aí tem um detalhe, Juliano, que você falou assim, nós falamos de emoção porque é compra e venda, coisa e tal. Mas nesse aí também tem emoção. Só que tem emoção só do lado de lá. Sim, sim. Nessa, o corretor não pode manifestar a emoção dele. Exatamente. Né? Então, continua o ingrediente continua. da emoção, só que agora ele passa a ser unilateral. Isso aí. É de quem está por perder, é por quem está por dividir. De alguma maneira, já a história não é mais a mesma que era há pouco tempo. E agora vai começar uma nova história. E o corretor está ali como elemento frio, né? Dotado de todo o conhecimento dele para dizer, a negociação é por esse caminho e é tanto. E muitas vezes o casal ou até as pessoas nem conhecem essa pessoa. Ele foi contratado, fez a avaliação, entregou um papel assinado e não vão conhecer. Muitas vezes acontece isso, mas muitas vezes também acontece de conhecer, porque o corretor vai lá fazer a avaliação, tirar foto, fazer todo o prospecto de elementos que dê embasamento. Porque quando há uma judicialização, tem que ter embasamento. Sim. Não é simplesmente ir lá e dizer, tanto o valor do metro quadrado. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu vou fazer uma herança, né? Vou fazer uma divisão de herança onde o juiz ele não tem elementos que comprovem realmente o valor monetário do imóvel. Ele tem o valor contabilizado. Mas como é um imóvel de gerações, tem que atualizar o valor. Sim. Aí vai lá o corretor, tem que tirar fotos, fazer descrição, a área tem... praticamente um processo. Nossa, é algo assim fora da realidade. Fora da realidade. Ele te tira muito tempo, né? Não emocional. É tempo mesmo técnico. Exatamente. Às vezes tu tem que contratar um topógrafo, às vezes você tem que fazer uma geolocalização, tu tem que ter o drone, tem que ter os equipamentos... Tu tem que investir em equipamento, né? Mas, Saulo, essa avaliação ela ainda é remunerada. O detalhe é quando é dentro da imobiliária que a gente recebe um cliente que quer deixar o imóvel para venda. A gente vai fazer todo esse trabalho, não importante a observação. Especificação. A gente vai fazer a avaliação. Quando apresenta a avaliação, aí entra a parte emocional. Nós temos um pouco mais de emoção nessa avaliação, mas ela tem um limite. E geralmente nós temos algum tipo de problema com isso, porque o nosso número real de venda geralmente é menor do que o desejo do vendedor, porque envolve os fatores emocionais. Eu já brinquei algumas vezes com outros corretores. Quando você tem um problema na máquina de lavar, você chama o técnico, você paga para ele ir no imóvel fazer para verificar o que diagnosticar, tá na máquina, diagnosticar. Tu paga para isso. E é um bem de R$2.000, R$3.000. Isso se chama chamada técnica. Chamada técnica. O corretor não tem isso. Nós não somos pagos pela chamada técnica, não. Vai fazer a avaliação, não recebe se vender. O cliente vai deixar a venda geralmente com diversas imobiliárias. Quem vender vai ter, né, o mérito da venda. Mas qual que é o desafio? Se nós tivéssemos uma normativa que permitisse assim, toda a avaliação do imóvel tem um custo e precisa de um laudo para colocar o imóvel à venda. Tipo um ART. Pô, seria excelente. Isso aí. Uma tabela? Um tabelamento? Isso, não necessariamente um tabelamento, mas assim, ter um rigor na avaliação. Porque quando eu faço uma avaliação judicial, eu tenho que emitir um laudo, né, assinatura, enfim, e eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Na avaliação informal, perde-se esse valor. E é por isso que o mercado ele se torna um mercado de muita especulação. Exatamente. Porque o corretor muitas vezes assim, você tem um imóvel para vender, Gladir. Eu vou lá fazer a avaliação. A minha opinião de valor ela é bem diferente do que você imagina para venda. Mas para eu conquistar você e você deixar o imóvel para me vender, eu vou dizer que vale o que você imagina. Então eu estou conquistando você. Aí usa de simpatia. Usa de simpatia. Só que o valor do teu imóvel está totalmente fora de mercado. Então naquele valor não vai vender. Mas eu fui bonzinho, eu te disse que vale para você deixar para mim vender. Daqui a 6 meses, quando você não vender, tu vai baixar o preço do imóvel. Aí chama lá o cliente, não tá saindo, não tá ninguém saindo. quer. Quando o cliente não chama o corretor. Quando o cliente não chama. O cliente vai dizer, cara, não tô vendendo, eu tenho que vender, vamos baixar o preço. Claro, aí tu vai começar a entrar no valor do mercado. E aí tem um detalhe. Quando muitos clientes me chamam, Juliano, eu quero uma oportunidade de mercado. Eu falei, cara, cuidado com a oportunidade de mercado. Eu não vejo em Chapecó muita oportunidade de a galinha morta que vai dar um bom resultado. Porque geralmente tem especulação na oferta do imóvel. Quando você vem para a realidade,
e tu, peraí, né, mas o valor real desse imóvel é 500, não é os 600 que estão pedindo. O cliente paga 500 achando que fez um baita negócio e comprou no valor de mercado. Depois tem mais custos, tem mais comissão, ele vira 550. Então, né, é importante ter um rigor maior. Infelizmente não tem e não vejo a curto prazo o mercado conseguindo ter um controle sobre isso. Até pelo número de corretores que entrou no mercado, que não tem o conhecimento do mercado. E, claro, bagagem, né? Vai desenvolver com o tempo, não tem como exigir a experiência de quem está entrando, mas que ele tenha pelo menos um cuidado, ou que um gestor de uma imobiliária, ou dono da imobiliária, faça com que o corretor tenha o cuidado. Porque o corretor, geralmente, quando entra na imobiliária, ele ganha a pasta. Hoje não é pasta, né? Ele tem o computador dele, ganha acesso ao sistema. Lá está o banco de imóveis, ou estão as informações dos empreendimentos. Ele vai trabalhar. Para virar corretor, tem uma jornada. Ele faz o curso de transações imobiliárias, né? O TTI. Foi aprovado, que é muito fácil esse curso. Depois ele faz o cadastro lá no Cresci. Aí ele é apto a ser um corretor. Fazer o estágio primeiro. Fazer o estágio. Mas assim, primeiro que o estágio em Chapecó, ele talvez no mercado todo, ele é uma bizarrice. Porque as pessoas poucos fazem estágios. Assinam. Assina o estágio. Uma bizarrice é ótimo. Assina o estágio. Algumas imobiliárias têm que tirar o chapéu, faz o corretor. Não, tu quer fazer estágio? Tu vai fazer estágio. Na minha sempre foi assim. Mas são poucas. Não aguento muito, né? Porque é puxado. Muitos simplesmente, vou assinar aqui e vai fazer. Então, o curso, ele não forma em absolutamente nada. O curso de transações imobiliárias, ele não... Ele acaba sendo mais protocolar. Protocolar. Né? Tem o curso presencial, que aí ele deve entregar um pouco mais de conhecimento. Mas o online, ele é para cumprir tabela. Então, o corretor vai para o imobiliário, ele não tem conhecimento. Então, é importante ter uma gestão, uma liderança. Só que é difícil fazer isso. Peraí, então vamos aprender. Vamos entender sobre o mercado imobiliário. Mas o líder, o gestor, não tem tempo para isso. Vou pegar um corretor da equipe para ensinar. O corretor não quer ensinar o colega. Sabe? Ele não quer, vou perder meu tempo para ensinar outro corretor. Então, é um desafio muito grande para realmente, assim, esquecer como entrar no mercado, mas depois que entra, como qualificar. O desafio é muito grande. Eu, dentro da minha empresa, eu tenho um dos pilares que é a educação para o mercado imobiliário. Mas, por enquanto, eu tenho um viés de educação para o cliente. Né? Talvez no futuro eu tenha o escopo de um livro que eu quero escrever para corretor, né? Para o mercado imobiliário. Mas eu ainda não tenho, não sei se coragem ou desejo tão forte de escrever. Mas o mercado precisa disso. Precisa qualificar realmente o corretor de imóveis. Bem, nós estamos apresentando o Holdercast, com as presenças aqui do CEO Saulo Rafael Miranda e do corretor Juliano Anchal. Estamos falando sobre a profissão do corretor de imóveis nesta parte do nosso programa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, para ainda seguir, né? Falamos sobre a questão de como se tornar um corretor, demos aqui pinceladas importantes a respeito disso, entramos na área comportamental do corretor, das possibilidades que um corretor tem de desenvolver a profissão. Hoje, em Chapecó, a realidade que vocês observam, estando inseridos, mergulhados, navegando nesse mercado, o mercado da construção civil, o mercado, né, de imóveis, o que é mais negócio hoje? Comprar para morar ou comprar para investir? O que o mercado de Chapecó está apresentando como característica? Legal. Hoje, para você ter uma ideia, Gadir, dos 280 mil habitantes que tem em Chapecó, se projeta, né? Foi o último censo, 270 e alguma coisa. Pode-se dizer que boa parte, cerca de 30%, ou quase 40% desse público ainda trabalha muito com aluguel, né? Seria utopia para mim querer ter uma van, realidade política, né? Porque todo político que se ergue quer dar casa para todo mundo, né? E eu sempre digo que se der casa para todo mundo, como é que eu vendo o imóvel para alocar? Porque nesse mercado tem que ter o equilíbrio de todas as coisas, né? Tem que ter aquele que compra para investir, tem aquele que compra para
morar, que é essa pergunta que você fez agora, né? Exatamente isso. Tem aquele que chega uma hora que ele pensa o seguinte: eu não vou comprar porque eu não consigo, porque não dá, eu vou morar de aluguel. Exatamente. E não é nada utopia desse negócio. Porque vamos pensar o seguinte: se você tem uma renda de R$6.000 abaixo, hoje no mercado de Chapecó não tem muitos produtos hoje que te dão a condição de você comprar. Né? Por mais que nós temos hoje... O acesso é limitado. É porque o custo ficou muito caro. Né? Hoje, a Chapecó, não se tem muitas opções de terreno abaixo de 150 mil. É algo assim, muito distante da nossa realidade hoje. Então, se a gente for falar hoje de R$6.000 de renda, é um casal que trabalha na Sadia. E quantos trabalham na Sadia hoje? São mais de 6.000 pessoas na Sadia, são mais de 8.000 pessoas na Aurora. Então, se a gente for somar todas essas pessoas em cooperativas, passa de 20.000 pessoas. Que hoje o acesso a Chapecó, a moradia, abaixo de 300 mil, não tem. Porque se tornou muito caro. Depois é importante o Juliano falar, e falou sobre a ascensão de 2016, só que nós tivemos a pandemia em 2020. Sim. E essa pandemia em 2020 criou uma ruptura total no mercado imobiliário. Daí você vai dizer, qual que foi a ruptura total? O mercado imobiliário, antes da pandemia, as pessoas compravam por necessidade. Né? Eu me lembro que eu ia em feirão da Caixa, Juliano, e eu não trabalhava com plano Minha Casa Minha Vida. A Holder sempre trabalhou muito com imóveis que saíam um pouquinho fora do plano Minha Casa Minha Vida. E eu tinha colegas e também construtoras que trabalhavam no plano Minha Casa Minha Vida, e nos feirão da Caixa eu não aguentava de tanto sininho. Plaplum, 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 e aquela gritaria, aquela loucura e tal. E tinha na frente... Quem não entendeu, o sininho é na hora que fecha a venda, toca o sino no stand lá da empresa, mesmo. Né? E aí tava lá na frente do stand da empresa X ou empresa Y, dei R$500 de entrada e saio com o seu imóvel. De R$300 de entrada e saio com o seu imóvel. Fechar o negócio, né? Não, era algo assim que realmente a gente via a satisfação no rosto, a alegria e tal nas pessoas que nem sabiam o que estavam comprando. Até um dia eu abordei um senhor que estava tão feliz e tal, e nós estávamos oferecendo pipoca no nosso stand. Ele comprou o apartamento no stand do vizinho, bateu o sininho e foi comer minha pipoca. Mas eu dei a pipoca. E aí ainda pedi pro senhor, disse, o senhor comprou um apartamento, vi que o senhor bateu o sininho, ficou muito feliz e tal. Comprei um apartamento sim. Fazia tempo que eu queria comprar um apartamento. Que legal, que andar que o senhor comprou um apartamento? Ele olhou para a senhora, não sei. Ele comprou a condição, né? Exatamente. Comprou a condição. Então, naquela época, antes da pandemia, era muita condição, era muita oportunidade. A taxa de juros estava muito mais baixa, condição do governo em benefícios sociais em questão de subsídios era muito melhor, muito maior também. Então a gente via muito a questão das pessoas comprar sem saber o que estavam comprando, necessariamente. Veio a pandemia. Pandemia tirou toda a parte de subsídio. Hoje o plano Minha Casa Minha Vida tem lá a regra do subsídio, mas muito poucos têm acesso. Né? Outra situação, o valor do plano Minha Casa Minha Vida à valorização de Chapecó, né? Que eu quero dizer para quem está assistindo, não quero que retroaja de forma alguma, quero que realmente somente, mas para uma grande parte da população de Chapecó, ela não está sendo... Tira a capacidade de compra. Exatamente. Então, automaticamente, as pessoas elas começaram ao quê? Eu não consigo comprar, então eu vou locar. E aí vem algo que é sensacional numa cidade que nem Chapecó, o investidor de locação. Porque se não existisse esse equilíbrio entre venda e locação, o investidor de locação estaria dentro da Bolsa de Valores, colocando o dinheiro dele lá, rendendo a 0,8%, a 0,9%, a 1%. Ou perdendo. Mas como o Chapecó teve esse equilíbrio, esse boom imobiliário legal e teve uma valorização, as pessoas que não têm acesso à compra, elas estão na locação. Nós estamos falando de uma oportunidade de negócio para quem tem dinheiro para investir. Exatamente. Então isso gira a economia. Exatamente. E querendo ou não, esse equilíbrio que é interessante, porque são poucas cidades, né, Juliano? Num raio de Chapecó, a gente vai pegar Concórdia, Joaçaba, são cidades que
tem uma estrutura territorial legal, tem uma boa política territorial legal, mas eles não chegam nem perto da sedução que Chapecó tem em relação aos investidores ao redor, dizendo, olha, Rio Grande do Sul olha para Chapecó de uma forma diferente. Passo Fundo, investidores de Passo Fundo estão saindo, é um êxodo. Antigamente existia o êxodo rural, né? Agora existe o êxodo de investimento. Estão saindo de suas cidades para investir em Chapecó, porque aqui realmente a gente vê um equilíbrio. Olha, eu vou comprar do Juliano e eu vou esperar esse prédio ficar pronto para ver qual que é o melhor momento de Chapecó. O melhor momento de Chapecó é vender. Teve uma boa valorização e aquela pessoa que quer comprar para morar vai me pagar o preço que eu quero. Ou o melhor investimento é o quê? Alugar. Então, em 2016 não tinha essa realidade. Existia, sim, investidores para locação, mas eram muito mais pequenos, muito pouca quantidade. Hoje não. Hoje o universo aumentou muito. Nessa mesma esteira da pergunta que eu fiz, o que é melhor hoje? Na planta ou pronto? Me permita só complementar esse detalhe do aluguel e compra, né? Existe um detalhe muito importante, além da capacidade de compra, porque tem pessoas, eu não tenho capacidade de compra, então eu vou pagar aluguel. Mas tem muitas pessoas que vêm para Chapecó que têm capacidade de compra, então, né, vem com uma situação financeira já organizada, resolvida, vem para assumir cargos altos em grandes empresas, médicos, funcionário público. Então, ele tem capacidade de compra. Mas eu sempre, quando eu trabalhava no aluguel e muitos clientes, eu sempre falei, tu tá vindo para Chapecó, aluga, conhece a cidade, entende onde vai ser melhor morar, o que vai entregar uma melhor solução em termos de logística, de deslocamento, de acesso, e aí compra. Até porque a pessoa chega aqui numa condição e, teoricamente, se ela veio já bem definida, a tendência é que ela melhore ainda essa situação. Isso, exatamente. Então vai ter uma fase de transição, de afirmação, Exato. que pode emprestar a ela uma condição melhor ainda. Daqui 2, 3 anos, Exato. né? Então nós temos que nos preocupar realmente com esse cliente. E o mercado imobiliário hoje proporciona isso, de trazer pessoas de fora com uma renda qualificada, renda boa e morar bem. Isso é bom para o investidor porque ele recebe também uma remuneração melhor, uma valorização melhor do seu imóvel. Então, esse ponto eu acho que é... Por isso que é interessante pegar esse viés de informação do Juliano, que hoje em Chapecó nós não podemos trabalhar com corretores de forma imediatista. Como o próprio Juliano falou, esse cliente veio, fez a locação e ele está buscando a melhor opção dele. Se ele pegar um corretor imediatista, ele vai cortar esse elo. Porque a pessoa, ela veio e alugou e ela, com o tempo, vai tomar a melhor decisão da vida dela. Mas isso não quer dizer que ela não vai fazer visitas em imobiliárias, entender um pouquinho mais sobre o padrão da consultora, entender um pouquinho mais sobre a política da consultora, a política de compra, se tem um parcelamento legal, se a política de qualidade de entrega é legal. Ela vai ir no site da consultora. E se tu pegar um corretor imediatista, ele vai cortar esse elo, ele vai dizer, não, vamos fechar o negócio? Mas aí nós vamos voltar àquilo que o Juliano, a expressão que o Juliano usou lá no começo do nosso programa, né? Construir uma venda, né? Exatamente. Sim. Construção de venda é exata. Agora nós materializamos ela isso aqui aí. Nesse exemplo. Que requer o quê? Aqueles atributos também que já foram citados aqui na mesa. Paciência, persistência, resiliência e por aí afora, né? Sim. Ainda, acho que o principal tempero disso tudo, organização, né? Porque o vendedor precisa ser muito organizado. E uma coisa bem importante, Gladier, é o seguinte, é você entender o teu ecossistema. Entendeu? O teu ecossistema. Então, se o Juliano, ele quer adotar os princípios daquilo que ele quer entregar como profissional, ele não pode cortar nenhum desses princípios durante o andamento da jornada. Entendeu? Então, eu estava conversando antes com o Juliano sobre a questão do funil de vendas, né? Como que você classifica o cliente durante esse período de entrada, de chamada do cliente no Instagram, porque hoje, basicamente, a rede social é um dos mecanismos que mais tem a questão de contato entre o corretor e o cliente, e como que você seleciona esse cliente no começo
e vai dando a atenção para ele durante o decorrer da jornada? E essa pergunta eu fiz para o Juliano, eu gostaria que ele respondesse com nós aqui, é bem importante. É uma bela pergunta e não tem uma resposta exata, né? Porque a palavra que eu usei antes para responder isso para o Saulo foi atenção. Então, acho que o grande desafio que nós temos hoje como corretor é captar ou reter ou manter a atenção com o cliente, é criar uma conexão. E isso depende muito da abordagem. Só que a abordagem ela é diferente. Não existe uma abordagem padrão. Por quê? Se eu recebo um lead agora e entro em contato com ele nesse exato momento... Só explica o que é lead. O lead é um cliente, sim, é um cliente que tem intenção de compra, né? Então eu recebo ele, eu faço uma abordagem imediata, a minha chance de criar uma conexão com ele é muito grande. Agora, se o cliente chamou ontem de noite e eu vou atender ele hoje de manhã, por exemplo, a conexão ela é diferente. Muitos clientes nem respondem. Uhum. Ou ele responde, bom dia e tal, quero mais informações. A conexão é diferente. Então o desafio é criar e manter a conexão. Então no funil, eu não tenho braço para atender todos os leads que eu recebo. Então eu preciso entender realmente como eu vou fazer a jornada, eu tenho o meu desenho da minha jornada e o que eu vou fazer para realmente me conectar com o cliente para que eu role ele na esteira do funil de vendas, né? E aí, conforme eu tenho mais atenção desse cliente, mais atenção eu vou entregar. Quando o cliente não dá atenção, eu vou até certo ponto, depois eu encerro. E aí eu falei antes de resignação, né? Eu não vou conseguir atender todo mundo. Então eu tenho que estar ciente de que alguns clientes eu vou perder. E muitas vezes eu vou perder por falha no atendimento. E por muito tempo eu sofria. E não que eu não me incomode com isso, mas eu sofria mais por perder negócios. Uhum. Mas eu entendo que eu não tenho condições de atender todo mundo da forma como eu quero atender. Até porque, provavelmente, se você atender a todos, você estará atendendo com um nível de atenção baixo. Baixo, exato. Porque é impossível dar atenção plena a uma quantidade enorme de leads de clientes. Exato, né? exato. Então é preciso ter essa percepção. E o próprio cliente ele vai se autoselecionando Sim. por aquilo que ele entrega de feedback, por aquilo que ele responde, por aquilo que ele vai mostrando de interesse. O descer do funil de vendas ele vai acontecendo naturalmente. Alguns saltam já na metade, né? Porque eu sempre digo, o funil ele tem os furinhos ali no meio, né? E alguns entram, dão uma especulada e caem fora. Exato. Né? O grande erro do vendedor em geral é esse. É aquele vendedor que diz, não, comigo não tem venda perdida, né? Tem. O Ricardo Eletro. Mais Corretor Ricardo Eletro. Traga o preço que eu bato. Se eu puder complementar a pergunta de antes, né, sobre morar, o que é melhor, né? Morar ou investir? Depende. Né? É caso a caso. Quando é uma necessidade, geralmente a necessidade é do morador. Né? Então, ele paga aluguel, ele tem uma necessidade de deixar de pagar aluguel e ir para o imóvel próprio, ele tem que sair de um apartamento de 2 quartos e ir para um de 3, uma localização melhor. Então, ele tem uma necessidade, ele tem uma dor. E nós temos o papel de sanar e resolver essa dor do cliente. Então, eu gosto muito de atender morador. Meu maior público é morador. Então, é muito prazeroso esse cliente, porque ele tem uma necessidade e eu tenho uma solução. Então, esse cliente, ele vai comprar. E como eu falei lá no começo, né? Quando eu citei o exemplo do Saulo aqui com a venda das laranjas, a primeira venda, aquela que marcou lá ao lado daquela senhora que chorava, que estava triste, isso explica o porquê da Holder ter na cultura dela esse tratamento humanizado. A mesma coisa você fala agora, né? Você quando falou sobre o seu propósito, você falou em resumo, né? Sim. Não exatamente com essas palavras, mas você, de certa forma, tem no seu propósito como homem de negócios hoje no mercado imobiliário, realizar sonhos e proporcionar bem-estar às pessoas. De novo, o que você acabou de dizer vai ao encontro do seu propósito. Isso mostra que nada está desconectado de nada. E tudo se explica, tudo fecha. Uma hora a conta fecha, né? O looping fecha. Exato. Posso fazer uma pergunta para ti, Gladir? Por favor. Você, na condição de cliente, né? Porque você não é corretor, né? Não. Ou nós estamos com um corretor aqui e está fazendo pergunta e... Eu trabalho, eu dou cursos, inclusive, na área de vendas, né? Mas não no mercado imobiliário. É um mercado o qual eu não tenho esse domínio para trabalhar hoje, digamos, a evolução dos profissionais. Mas outros mercados, principalmente o de venda diretas, que é a minha expertise, né? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para ti.
né? Depois, se você achar interessante, procura o nosso corretor Juliano, tá? Então vamos lá. Vamos começar uma negociação. Vamos lá. Gladir, você é uma pessoa já que está há 30 anos no mercado, né? Jornalístico, né? Que você já fez um bom... comunicação. Fez um patrimônio legal, tem uma casa e tem um dinheiro que está investido porque hoje a Selic está muito boa. E até atrai muito essa informação, tanto em bancos privados quanto na própria Bolsa de Valores. E vamos imaginar que você tenha 300 mil reais, certo? 300 mil reais hoje para o mercado de Chapecó não é um dinheiro alto, certo? Mas está lá aplicado lá na Bolsa de Valores e você está ganhando 1% de rendimento. 1% de 300 mil reais é quanto? 3 mil? 3 mil, né? 3 mil reais. Esses 3 mil reais... situação complicada aqui, né? Mas fazer perguntas. Mas é legal, porque esse Não tipo me de faz dinâmica... passar vergonha. Esse tipo de dinâmica a gente fala com o cliente, né? Então, 3 mil reais. Esses 3 mil reais você diz, olha, eu vou recolocar. Então, cada mês eu estou alimentando a minha carteira de 300 mil, certo? E chega um Juliano e diz, olha, você pode fazer um investimento legal. E você vai dizer, mas como com 300 mil não compro quase nada em Chapecó? Não, peraí, calma aí. Eu não quero que você tire todo esse dinheiro lá da Bolsa de Valores. Ah, você não quer que tire? Não. Eu quero que você tire um imóvel de 400 mil, eu preciso de 10% de entrada. Então, de 300, eu preciso de 40. E vai ficar lá quanto? 260 mil. 260 mil revertendo em 1%, você deixa de ganhar de 3 mil, tu vai ganhar 2.600. Tá, interessante. E 40 mil, tá? E quanto que eu vou pagar de parcela desse apartamento aí durante o decorrer da obra? Tu vai pagar em média 2.500 a 3 mil reais de parcela. Peraí, 2.500 é o valor que eu ganho de juro. O negócio está se retroalimentando, né? Dele legal. Mesmo. E eu não tiro os 260 lá, não quero que tu tire, não. Eu quero que você dê a entrada dos 10%, os 40 mil. O teu próprio investimento está lá, que a Selic está boa, então eu não quero que tu tire. E esses 2.600 reais que você ganha de juro, você paga a parcela. Daí o Gladir vai dizer, tá, mas onde está o fundamento desse negócio, Saulo? Tu tem 300 mil reais, certo? Sim. E agora tu tem 260. Isso. Mas tu investiu num imóvel que está 400, mas que tu deu 40. Que ao longo do tempo, o investimento de 40 mil, ele está valorizando sobre 400. Uhum. Porque tu comprou um imóvel na planta por 400. Sim, porque daí é o valor total, nominal, né? Exato. Mas quanto tu investiu? Investi 40. E como que tu faz isso na Bolsa de Valores? Jogando o futuro pro presente. Tu não consegue fazer isso. Não. Tu não consegue dizer, não, mas eu vou investir durante o período que eu vou ser teu cliente de Bolsa de Valores, eu vou investir R$1 milhão e eu quero ter o retorno todo mês desse 1 milhão. A Bolsa de Valores vai dizer, não, mas peraí, você está com 260 hoje. Quando tu chegar em 1 milhão, eu vou te dar o rendimento de 1 milhão. Uhum. E o imóvel na planta, ele te dá essa condição. É por isso que hoje eu não coloquei lá os 400, mas eu já tenho. Todo mês ele está valorizando. Eu já tenho nas mãos. Aí quando você vai... Um valor de 400, né? Quando tu vai ter um corretor privilegiado como o Juliano, te dá as melhores opções de Chapecó, quando ela é quentinha, como diz o outro, é lançamento no lançamento, você chegou por primeiro. Tu escolheu posição solar, tu escolheu vaga de garagem, tu escolheu altura. Então, aquele apartamento que tu escolheu, posição solar, escolheu altura, escolheu vaga de garagem, vai valorizar menos que você chegar no final, lá depois dos 3 anos que a consultora entregou, que apartamento que sobrou. Mas o Gladir chegou lá no início, lá com 40 mil. Quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. E quantos investimentos tu deixou de fazer? Nenhum. Sim. Tu investiu em 2 locais. Basicamente a vida continua igual, né? Exato. Não, melhor. Melhor porque a partir porque o Gladir saiu o Gladir saiu de um capital de 200 de um patrimônio de 700 mil 700. De largada. Investindo 40 mil. Sim. Por isso que existe duas situações bem importantes, né? Porque o ramo imobiliário, ele abrange muitas coisas. Ele abrange o imóvel na planta, abrange a questão da locação, da questão do Gladir pensar, eu estou comprando esse imóvel, vou pagar durante o período da obra, chega lá no final, eu vou vender esse imóvel? Quanto que esse imóvel vai valorizar para mim de locação? Ele vai valorizar 3 mil reais de locação mês. Durante o período da obra eu paguei com o próprio juro lá que veio dos 260. Os 260 valorizou
o imóvel valorizou e ainda vai me dar uma segurança patrimonial e uma aposentadoria sobre bem imóvel. E esses 3 mil eu vou comprar outro imóvel na planta. Porque nesse caso, lá no final, tu vai quitar esse imóvel. Aí tu tem a opção de tirar o dinheiro aplicado e quitar, ou de buscar um financiamento bancário. Se tu buscar o financiamento, você vai ter a parcela, que o aluguel vai pagar a parte dela, então tu mantém o patrimônio e mantém o imóvel se pagando no longo do tempo. Então é um investimento que ele tem as suas... Se retroalimenta. Aí eu vejo, meus amigos, que eu já estou quase assinando aí o contrato, né? Aí eu vejo o seguinte, que nós falamos tanto aqui na questão do corretor... Mas... esse segredo só um corretor, de fato, vai te dar. Pois é, isso que eu ia dizer. Nós falamos tanto aqui na questão do corretor, né? E não podemos desatrelar o bom profissional, o bom corretor, né? O profissional que se dedica, que estuda, porque grandes profissionais são os que estudam. Isso aí. Estudar é a base, né? Estudar, conhecer, entender os meandros, né? As minúcias da profissão. Nós estamos diante do consultor. É o corretor consultor. Porque o corretor, é o que eu digo sempre, o tirador de pedido, né, que é uma expressão que se tem, é aquele cara que chega lá e ele muito mais, o produto dele foi comprado pelo cliente do que propriamente ele fez a venda. Agora, o cara que fez a venda, que construiu, de novo a expressão, construiu a venda, ele entregou uma solução e ele foi aparando arestas, ele foi elucidando, ele foi abrindo o campo de visão dessa pessoa que vai fazer o investimento, seja no que for. No nosso caso aqui, nós estamos falando do mercado imobiliário. Então, ele está realmente construindo a venda. E quando a pessoa pega a caneta para o ato da assinatura, ele está pegando absolutamente consciente. Exato. Essa é a magia do negócio bem feito, né? E isso só com um profissional muito bem preparado. Isso aí. Isso aí. Então, a resposta para aquela pergunta entre planta e pronto... Acho que depende. 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 Caso a caso. Depende, aí, caso a caso. Por exemplo, um cliente hoje, e a pandemia mudou isso, né? O cliente quer comprar, ele quer comprar para morar. E ele vai olhar para a planta. Hoje os empreendimentos têm levado aí 4 a 5 anos para construir. O cliente que está pagando aluguel, ele vai fazer a conta. Bom, eu vou pagar aluguel por mais 4 anos e a vida dele pode mudar muito rápido. Então, o cliente morador, eu não vejo ele, ou muitos desses, comprando imóvel na planta para morar. Tem, naturalmente tem, mas não é a maioria. Então, a maioria... O perfil é do investidor. O perfil no início do investidor, e depois ele vai atingir um público, eu vou comprar para morar, vai esperar lá 2 anos, 3 anos talvez, né? É claro que aquela pessoa que está com a vida dela resolvida, ele pode esperar. Cara, tá tudo certo, tá bem alinhado, tá bem resolvido. Pagar 2, 3, 4 mil de aluguel não muda a vida dele. Esse cliente vai para a planta como uma oportunidade, para projetar o apartamento, para fazer alteração. Então, é um produto. Então, por isso que depende, sabe? Tem muitos fatores envolvidos para realmente, assim, apresentar para o cliente um bom negócio. De novo, a preparação do profissional para fazer a leitura correta. Exatamente. E fórmulas aplicar, né? O desafio que nós temos hoje é o quê? Quando nós atendemos um cliente, que eu consigo sentar com o cliente e fazer um bom atendimento presencial, é um atendimento que eu tenho uma jornada boa. Um atendimento lá de 2 horas, para realmente entender a história do cliente, os desejos, como pode, como vai fazer. E agora o lead, o difícil é criar a conexão, porque ele quer saber de produto, a maioria. Ele quer saber de produto. Então eu só vou conseguir ir até certo ponto. Tu quer produto, é informação, não é atendimento. Então, o desafio realmente é conseguir trazer o cliente para a mesa e gerar um bom atendimento. Aí sim, entender. Que aí o jogo muda, né? Aí o jogo muda. Muito bem, primeira edição do Holdercast. Nós estamos nos encaminhando aqui para o fechamento dessa primeira edição. E, senhores, eu quero ouvi-los agora para uma mensagem final, porque o assunto não se esgota, né? Hoje nós tocamos aqui e trouxemos como prioridade a figura do profissional, do corretor, né? E mesmo assim, poderíamos fazer aqui, quem sabe, mais 3 ou 4 programas só falando a respeito disso. Mas quero ouvi-los aqui, suas considerações finais para o fechamento dessa primeira edição do Holdercast, que para mim aqui já foi um sucesso, né? Achei absolutamente sensacional todos os assuntos que tratamos aqui. O que a gente deixa de mensagem final para esse nosso internauta que nos acompanha aí na primeira edição do Holdercast? Então, quero deixar, então,
um desejo, né? E também uma responsabilidade. O desejo do quê? Que o corretor busque sempre um corretor que esteja preparado, né, para o seu momento de vida. Né? Quando eu digo preparado para o seu momento de vida, é ter um pouquinho menos de ansiedade, né? Porque hoje os clientes estão muito ansiosos e essa ansiedade ela acaba passando do limite dos propósitos, como o próprio Juliano falou. Então tenha menos ansiedade e busque mais profissionalismo da parte do corretor em tirar todas as dúvidas em questão de números, em questão de etapas, em questão de tudo. E uma das coisas... o corretor, né? Exatamente. Ele. E no universo aí de 2.500 corretores que existe em Chapecó e no universo aí de mais de 1.000 Instagrams ativos em relação a postagens, a vídeos que remetam um pouco do profissional, que você possa avaliar um pouco também da questão de conteúdo. Não somente de imagem do corretor. Sim. Porque no Instagram tem muita imagem. Né? Muita imagem, mas que possa explorar conteúdo. E que legal, como você mesmo, né, Claudir, viu num universo que não é nada teu, né? No universo imobiliário. E quanto conteúdo a gente conseguiu colocar na mesa aqui, e quanto conteúdo a gente tem nesses 14, 15 anos que a gente trabalha. Mas é porque a gente ama aquilo que a gente faz. Eu digo de coração, e todos os meus colaboradores sabem que eu vendo a minha empresa para eles. Todos os dias. Todos os dias eu entro na Holder vendendo a Holder para os meus próprios colaboradores. Eu não vendo o apartamento para os meus colaboradores. Eu vendo a empresa para eles. Mas porque eu amo aquilo que eu faço. E da mesma forma, os corretores eles têm que amar aquilo que fazem. Eles não podem simplesmente ter algo a mais. Não, além de corretor, eu sou mais isso, mais aquilo. Então fuja desse cara. Porque a hora que ele te colocar numa cilada, você vai dizer, pô, mas ele era padeiro nas horas vagas. Aí nessa hora ele vai virar padeiro. Ele era garagista nas horas vagas, mas quem ama aquilo, Sim, ele exerce a função com excelência. E com responsabilidade. Então, né? você, amigo cliente, que estiver buscando um imóvel em Chapecó, conheça o corretor que você está trabalhando, atribua algumas perguntas em relação ao profissionalismo dele, em relação ao que realmente ele tem como conteúdo para te dar. E se ele realmente der conteúdo, dê atenção para ele. Não deixe ele no silêncio. Não deixe mensagens no Instagram sem responder. Porque realmente ele lutou para onde ele está. E ele lutou pela experiência que ele tem. Então, a mensagem que eu dou, dê atenção. Seja educado com o seu corretor. Se realmente ele tem conteúdo, era porque ele merece chegar onde ele chegou. Maravilha. E a Holder, com certeza, conhece muitos corretores como o Juliano. A gente fez muitas parcerias e a gente sabe do quanto que tem muitos corretores aí que merecem realmente a atenção e também o prestígio do cliente, e que não seja só o corretor dê um presente. Não seja só o corretor dê um presente, mas que o cliente um dia também dê um presente para o corretor. Porque esse cara é uma figura que é como se fosse um médico. Você estava com um problema. Né? É essencial. Você estava com um problema. E aquela pessoa solucionou o teu problema. Ah, mas ele recebe por isso. O médico também anda de carro importado, não anda? Ah, lógico. Mas ele resolveu o teu problema. E você está feliz hoje sem problema. Então o que custa levar ele para jantar? E eu vejo o seguinte, né? Se o cara tá bem posicionado, se é um... Vamos pegar a figura do corretor, né? Bem posicionado, estabilizado. É esse que eu quero. É isso aí. Ah, o carro dele é importado. Eu quero com 2 carros importados. Isso aí. Porque esse cara é bom. E nós temos que estar ao lado dos bons. Isso aí. Para ter segurança. E não mercenários, por favor. Exato. Sem mercenaria... Mas isso aí o tempo vai eliminando. Vai eliminando. Né? O processo de seleção natural. Exatamente. Juliano, sua mensagem para encerramento? Vamos lá. O que eu vejo assim como corretor de imóveis, a responsabilidade é muito grande, né? Porque toda venda, uma venda, ela impacta uma centena de pessoas. Por exemplo, o comprador, ele quer resolver uma dor, né? Ou um desejo. Então, um morador, ele quer colocar a família dele no imóvel melhor. Então, ele está resolvendo a família. Mas ele vai fazer um projeto de imóveis. Vai contratar um arquiteto. Vai contratar uma empresa de imóveis, vai contratar um pintor, vai colocar iluminação, vai colocar cortina. Então, o impacto é muito grande. Ele vai fazer um financiamento, ele vai pagar impostos na prefeitura. Então, impacta muitas pessoas. A construtora,
ele está executando o projeto, né? Está colocando a obra em andamento, está pagando o funcionário, está tendo o lucro dele, está viabilizando a compra de outros terrenos. Essa engrenagem tem muitos dentes. Tem né? muitos dentes. Muitos então, dentes. nunca é só uma venda. Não é só 2 lados, não. São inúmeros lados. Então, eu olho a venda nesse viés. Está impactando muita gente. Primeiro ponto. Segundo, eu entendi hoje na minha vida que eu tenho alguns motivos na minha vida. Então, eu acordo todos os dias e agradeço a Deus pela vida. E um dos motivos é servir a Deus. E no momento que eu entendi que servir a Deus é servir as pessoas, cara, isso transformou a minha vida. E quando eu consigo servir as pessoas através do mercado imobiliário, do meu trabalho, isso é gratificante. Então, a mensagem que eu deixo é essa. É que as pessoas entendam realmente o propósito do seu trabalho e coloquem vida nisso. Não seja simplesmente um negócio, um contrato. Que seja realmente algo prazeroso, sabe? Que eu vou realmente encontrar a pessoa em algum lugar e vou poder cumprimentá-la olhando nos olhos, sabe? Com orgulho, com satisfação, com prazer, realmente, por ter dado o meu melhor. Então, a mensagem é essa, tá? E agradeço a oportunidade mais uma vez, Saulo, pelo convite. Me sinto muito honrado em estar aqui. E, Gladir, também, a condução realmente fantástica. Um prazer te conhecer. Obrigado. Você é um cara realmente iluminado. Parabéns. Valeu. E nunca esqueça da frase da Holder, né? A excelência é a nossa força. Que maravilha. Isso aí. Muito bem. Saulo Rafael Miranda, CEO da Holder, Juliana Anchal, corretor, os convidados para essa primeira edição, abertura do Holdercast, oferecido pela Holder Construtora. Você que está nos assistindo, você que está conosco aqui, vai ali, compartilha esse podcast com os seus amigos, com o seu círculo de influência. Mostre para essas pessoas esse mercado, o poder desse mercado, as possibilidades que ele tem através de uma construtora e de profissionais do mais alto nível, que é o caso da Holder. Por quê? Porque ela trabalha de forma humanizada. E nós queremos estar perto de você muito mais do que apenas na tela do smartphone, do computador. Nós queremos o contato de pele, porque sempre será de pessoas para pessoas, porque essa é a essência humana. Um abraço, até a próxima, até o próximo Holdercast. Valeu! Holder. Isso aí.